O Jornal A Crítica amplia seu compromisso com a informação qualificada. Uma nova série de visitas às instituições que constroem o presente e desenham o futuro de Mato Grosso do Sul. Conteúdo direto da fonte, com credibilidade e proximidade. O A Crítica visita diretamente da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul, a AGEMES, aqui na Avenida Afonso Pena, levando as informações para você que está assistindo às nossas entrevistas. E agora eu vou conversar com a diretora de Saneamento e Resíduos Sólidos, a Yara Marchioretto. Yara, obrigado mais uma vez. Sempre parceira aqui do Jornal A Crítica, né? Já conversamos em outras ocasiões, sempre para poder falar de saneamento básico, esse assunto que é fundamental para a população, né? É fundamental. Saneamento básico é saúde, né? Envolve educação ambiental, envolve a água potável que está à disposição de toda a comunidade sul-mato-grossense, do Brasil e do mundo, né? Então, é um bem essencial à vida. Saneamento básico está em tudo que você pensar. Ô Yara, e inclusive nas últimas semanas, né, a gente falou muito sobre o selo da sustentabilidade. É um selo aí que reconhece, né, os municípios de Mato Grosso do Sul que vem fazendo a tarefa de casa. Explica um pouquinho para quem ainda não conhece o que é esse selo de sustentabilidade. O selo é um modelo que a AGEMES criou, inovador, inédito no país, e está em consonância com as normas de referência da Agência Nacional de Águas, que através da NR1 propôs que as entidades reguladoras infranacionais, e a AGEMES se enquadra nesse sentido, as agências estaduais deverão anualmente emitir uma declaração de sustentabilidade em resíduos sólidos para os municípios que precisarem buscar recursos federais para ampliação, melhoria do saneamento básico. E é muito interessante porque esse selo, ele qualifica o serviço público. À medida que ele foi criado, ele foi pensado em melhorar a eficiência. Então, não é uma punição ao município. O município não deve imaginar que ele não ter o selo, ele vai ser punido. Sim, ele pode deixar de ter acesso aos recursos federais para o município dele, mas o papel da AGEMES é ter uma regulação responsiva e, nesse sentido, criar uma norma. O selo é uma norma. Então, criando essa norma vai fazer com que o município, primeiro, ele se autoavalie. Então, o selo ele tem duas etapas. A primeira, o município vai se enxergar dentro do processo. Poxa, eu estou muito bem, eu estou, né, no nível que eu preciso, tenho muito a construir. É essa a ideia do selo. Porque todo município, ele precisa de recursos para avançar no saneamento. Nós temos metas de universalização. Aliás, o saneamento é o serviço público que mais tem uma legislação forte para que exista um desenvolvimento em prol da sociedade. Então, cada município ele já tem que atingir sua meta de universalização de água em 99% até 2033 e de esgoto 90%. Então, precisa muito recurso financeiro para isso. O selo, ele é para resíduos sólidos, mas resíduos sólidos também tem uma cadeia que vai desde a coleta, né, do que nós chamamos de coleta do lixo, a separação dessa coleta, que é a coleta seletiva, que a gente incentiva o município a ter essa coleta seletiva, não só para ele ter um acesso à maior fatia do ICMS ecológico, mas principalmente para que isso torne o seu aterro sanitário consorciado com uma vida útil maior. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma segregação desse lixo na fonte, ou seja, na nossa casa, ou se eu separar, no mínimo, o seco e o molhado, que o molhado é o orgânico que a gente chama, né? O que não dá para ser reciclado. E separando esse reciclado, esse lixo deixa de ir para esse aterro sanitário. Por conta disso, esse aterro vai ter uma vida útil maior, né? Vai ter mais tempo de vida, digamos assim. E também essa economia circular, ela vai acontecer à medida que esse reciclável volta para a indústria. Vem aquela discussão do que é logística reversa. Sim. O vidro, ele
ele é um produto que se recicla durante toda a vida. E aí são N discussões que o selo traz no sentido de melhorar essa qualidade do resíduo. Mato Grosso do Sul será um dos primeiros estados a ter universalização no saneamento básico. E com o selo de sustentabilidade em resíduos, também esse fator inédito vai fazer com que a qualidade desse resíduo melhore. Com isso, futuramente, a gente pode pensar em geração de energia a partir dos resíduos. Hoje não é possível justamente porque a qualidade desse resíduo é ruim para a geração de gás, geração de energia. Então, a gente precisa qualificar desde a base. Então, essa autoavaliação que o município faz vai tornar ele apto a que ele faça um planejamento de melhorias de curto, médio e longo prazo. Busque recursos para essa melhoria e, com isso, também alcance melhores índices no ICMS ecológico na participação. A segunda fase, eu falo que o selo é um game, né? Ele é um jogo. Então, se você passa para a segunda fase, ou seja, você tem mais ocorrências boas ou muito boas, e isso vai fazer com que você seja avaliado pela AGEMES. Então, aí vem a fase da certificação. A certificação é uma auditoria da AGEMES sobre o serviço público de resíduos sólidos. Então, a AGEMES vai avaliar realmente se as informações prestadas pelo município são validadas, vai olhar se aquela cadeia da destinação do resíduo, da coleta seletiva, do plano de gerenciamento de resíduos, se tudo isso está em condições de emitir essa declaração de sustentabilidade. E se não tiver, qual que é a ação que o município tem que fazer? Ele vai ter o prazo de até 6 meses para apresentar um plano de melhoria. E qual é a nossa percepção? Nós já temos aterros sanitários que dependem já de uma segunda célula, depende de um licenciamento ambiental. E tem outros aterros sanitários que estão virando lixão de novo. Então, essa avaliação da AGEMES, ela é importante nesse sentido. O município pode achar que até aquele aterro sanitário ainda está adequado, mas a nossa fiscalização vai até lá e vai certificar. Não, esse aterro sanitário, ele está, inclusive, com risco de rompimento. Então, isso precisa ser evitado. Pode ser um acidente, pode afetar a saúde da população que está ali naquele entorno. Então, o selo de sustentabilidade, ele não é só uma peça de marketing, ele é um plano emergencial e de melhorias. E em meio a tudo isso, Yara, qual que é a importância da segurança jurídica? A segurança jurídica é o principal. Então, à medida que a AGEMES propõe uma regulação responsiva, ela não faz uma norma apenas de dentro do escritório. Nós vamos a campo antes de implementar qualquer normativo. Vamos entender a população, vamos entender aquele município. Então, hoje, a exemplo desse selo, nós visitamos 38 municípios para que nós colocássemos um normativo em consulta pública. E mesmo assim, nós usamos o teste com 4 municípios. Então, o selo, ele, a partir da portaria que foi publicada, ele já passou por um teste, já passou por uma validação que concedeu aos municípios de Alcinópolis e Maracaju a primeira declaração de sustentabilidade. Isso é muito bom. E quais são os próximos passos, Yara? Quais são as próximas metas até o saneamento, até a universalização do saneamento em 2030? Nós temos muitos desafios. Então, além dos resíduos sólidos que nós estamos estudando junto com outros órgãos do estado de Mato Grosso do Sul, a regionalização desse serviço público, porque à medida que você já tem aterros para destinação desses resíduos, não é viável que mais aterros sejam construídos. Viável é que eu utilize bem a estrutura existente.
Então, esse já é um desafio, regionalizar o serviço de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul. Outro desafio enorme é a universalização do esgotamento sanitário, e que isso a gente precisa muito do apoio das prefeituras e dos sistemas autônomos de abastecimento de água e esgoto, que são os SAIs. A AGEMES hoje ela não trabalha na regulação e fiscalização somente dos municípios atendidos pela Sanisul. É muito mais do que isso. Nós vamos até os municípios em que é operado diretamente pela prefeitura e fazemos o mesmo trabalho, apoio técnico, a normatização, verificar se aquela água que está sendo distribuída possui um índice de qualidade adequado para o consumo da população, isso é saúde. Verificar se o município que é operado diretamente, se ele está realmente fazendo educação ambiental. Então, em termos de água e esgoto, esses são os principais desafios hoje. Resíduos é a regionalização e nós temos o desafio de atingir o estado de Mato Grosso do Sul com a regulação do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais. Hoje nós estamos participando do Encontro Nacional das Entidades Reguladoras em Brasília, realizando uma palestra sobre a regulação de drenagem, que nós temos Três Lagoas como primeiro município, Bonito e Batayporã já em fase de assinatura de convênio. Então, drenagem é o nosso próximo passo de capitalizar esses convênios e buscar a solução junto com essas prefeituras. Muito bem, eu conversei com a diretora de Saneamento e Resíduos Sólidos da AGEMES, Yara Marchioretto. Yara, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, agradeço essa participação, esse apoio e até uma próxima, com novos desafios e novas novidades. Muito bem. É o A Crítica Visita, diretamente da AGEMES. Credibilidade, acesso e informação de qualidade. O Jornal A Crítica entra nas instituições que movem o Estado. A Crítica Visita, o bastidor das decisões, o conteúdo que importa. Curta, compartilhe e ative o sininho para ser avisado do próximo episódio.